Bem-vindos ao Tarô Encantado Signos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris e aqui a gente vai ter tudo voltado aos signos do zodíaco, tá certo? Agora a gente vai falar com Touro. A previsão é para o mês de fevereiro de 2026, mas de qualquer forma, o momento em que esse vídeo aparecer para você, ainda que não seja nesse período que a gente está colocando, assiste o vídeo porque com certeza tem algum conselho, alguma mensagem, alguma previsão que pode ressoar com a sua vida. Como vocês estão vendo, esse canal é novo, então eu peço que se inscrevam, que deixem o like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Eu tenho um outro canal de tarô que é o Tarô Encantado by Cris Pego. Lá a gente fala de outros assuntos, fala sobre o tarô em si. E eu quero ver todo mundo, tanto aqui quanto lá, e já já no nosso clubinho de membros, tá certo? Então vamos ver qual é o arcano maior que vai reger Touro em fevereiro de 2026? Vamos lá. Quem vai reger Touro nesse momento? A Justiça. Bom, quando a gente fala da energia da Justiça, a gente fala de equilíbrio, a gente fala de justiça divina, a gente fala de cortes a serem feitos, tá? Situações que devem ser revistas a ponto de entender se é para cortar ou para modificar. Mas de qualquer forma, para quem é de Touro, gente, esqueci de falar uma coisa importante, né? É Touro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, tá? Então, para quem é de Touro, e tem alguma pendência na justiça, pode haver também alguma movimentação, tá? Se por um acaso o vídeo não ressoar ou vocês acharem que está faltando alguma informação, vocês podem assistir aos signos que correspondem principalmente ao ascendente e à lua, tá? O signo que corresponde a Vênus, ele pode falar mais relacionado ao amor, ao que pode acontecer na vida amorosa e emocional de vocês, tá? Então vamos ver agora o que o tarô tem para nos contar sobre Touro neste momento em fevereiro de 2026. Vamos lá? Movimento. A gente já começa com uma carta que fala muito de movimento vitorioso. O carro e também de escolha de direção, tá? Então, assim, o carro é uma carta que demonstra, inclusive, rapidez, direção, né? Vocês tendo uma clareza da direção que vocês devem seguir, vocês tendo uma movimentação que traz vitória. E não se esqueçam que aqui, em toda a carta do carro, na grande maioria, né, dos decks, a gente vê 2 cavalos puxando uma carruagem, cada um virado para um lado e cada um de uma cor. Então, uma das coisas que essa carta traz é uma dualidade muito grande, tá? Tenham bastante cuidado com a maneira que vocês vão tratar as pessoas, porque a carta do carro ela fala inclusive de alguma
Agressividade. Gente, cuidado com como vão tratar os parceiros de vocês, tá? Aqui a gente vê que essa movimentação acontece em parceria. Não estamos falando ainda de relacionamento. Eu queria saber primeiro as energias principais e em seguida a gente vai deixar o tarô escolher do que ele vai falar primeiro, se é de amor ou se é de trabalho. Mas nesse caso aqui, eu quis ver primeiro as energias principais. Então, essa movimentação ela vai ser muito mais proveitosa se ela for dentro de uma parceria. Uma parceria com quem vocês confiam. Pode ser alguém com quem vocês se relacionam amorosamente? Pode. Mas, antes de tudo, é alguém que tem os mesmos planos que você, que quer caminhar na mesma direção, que quer seguir a mesma jornada. Então, é alguém que vocês de fato confiam. E é um caminho desconhecido, tá? É uma novidade, é algo novo, é algo que inclusive pode até meio que amedrontar vocês no começo, mas é uma jornada absolutamente nova e inovadora. Então, ideias novas que vão acontecer, atividades novas, tanto em trabalho como em hobbies, né, em distrações. Então, muita coisa nova vem vindo por aí. Gente, eu acho que a leitura de touro vai ser voltada para sentimentos. Não vai ter jeito, porque a gente, né, tem dois arcanos maiores com duas cartas principais de copas, o dois de copas e o as de copas. Esse as de copas ele está representando a abertura, o transbordar do sentimento. Você se abrindo. Pelo que eu estou entendendo aqui, Touro vinha muito fechado dentro de si mesmo. A justiça é uma energia que também é de introspecção. E isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Vocês podem aí encontrar uma parceria muito interessante que pode mudar a vida de vocês, que pode fazer com que vocês entrem num caminho totalmente novo, de muita abertura de sentimento e que vocês vão gostar muito. Vamos entender agora, então, o que mais que o tarô quer falar para Touro? Essa eu vou aceitar porque ela voou, tá, gente? Ela não virou só na minha mão. Vamos ver quem é? O 4 de espadas. Muitos de vocês estão aí saindo de uma situação muito cansativa. Na verdade, nem é saindo. Na verdade, vocês precisam encontrar um tempo para descansar. Eu não vou colocar essa carta nas linhas de leitura. Eu vou colocar essa carta como se fosse um alerta, tá? Então, há um alerta para Touro para encontrar formas e tempo de parar um pouco, de descansar um pouco, de recuperar as forças. Tá certo? Vamos seguir então? Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é muito analítica. Ela olha para as pessoas e para as situações de forma julgadora mesmo, tá?
É uma rainha muito justa, muito, muito ponderada, mas ela julga. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Ah, por isso. Por isso que a gente tem aqui. Agora sim a gente vai falar da vida afetiva. Por quê? Porque esse sete de copas aqui está mostrando que algumas portas nesse, nesse aspecto vão se abrir para vocês. Então pode ser que vocês venham a conhecer pessoas que podem deixar os sentimentos de vocês um pouco confuso, mas que vocês vão ter exatamente como analisar, como entender o que está acontecendo. Eita, esse sete de copas traz o quê, hein? Sete de ouros. Então, a vida afetiva de vocês já vem parada há um bom tempo, de alguns de vocês, né? Não estou falando que, óbvio que a gente tem taurinos e taurinas aqui que estão dentro de uma relação. Mas ainda que estejam dentro de uma relação, é uma relação que vem naquela paradeira, sabe? Que vem de uma forma muito morna e isso começa a mudar. Então, vocês começam a fazer escolhas que vão trazer. Isso eu estou falando para quem está numa relação, que vão trazer uma colheita lá na frente. Para quem não está em nenhuma relação ainda muito oficial ou muito séria, vocês vão conhecer pessoas, vão estar em situações, vão estar em lugares que vão trazer essa colheita na vida afetiva um pouco lá na frente. Não é de cara, tá? Mas mudanças começam a acontecer, só que começam a acontecer, ó, justiça de novo. Nossa Senhora, como vocês estão é, é, racionais sobre a vida amorosa, sobre a vida afetiva, hein? Vocês precisam se abrir um pouco mais. Não é à toa que esse As de Copas veio aparecer aqui. Vamos ver então o que mais que o tarot tem para falar para Touro. Vocês estão muito analíticos, gente. Que tal escolher viver um pouco? Vamos lá, o que mais que temos para Touro? O Diabo. O Diabo é uma carta que fala de pensamentos obsessivos, de questões que trazem as nossas sombras, né? A gente tem, a gente acaba sendo obrigado a lidar com as nossas sombras, mas por um outro lado, nas questões materiais, e é disso que a gente vai falar aqui, o diabo traz uma força muito grande de realizar a persistência, sabe? Aquela persistência quase que obsessiva. E vamos ver no que isso vai dar? Vai dar num caminho, num início de caminho, dentro de alguma coisa que vocês gostam muito. Vocês podem inclusive aprender uma nova atividade que vai trazer muita satisfação para vocês. E aí vocês viram mestres nessa atividade. A rainha de paus, ela é a rainha mais empoderada do tarô. E ela traz em si uma certeza de vitória. E aqui
O 9 de ouros é realmente uma linha para falar do material, tá? O 9 de ouros ele fala de uma satisfação muito grande, sua com você mesma ou com você mesmo, mas voltada às questões materiais. Então, é quando você começa a tomar o rumo da segurança, da, da solidez, principalmente quando se fala de trabalho e dinheiro. Vai deixando seu like, comenta aí comigo, me conta o que você está achando da leitura, se a leitura está fazendo sentido. Vamos pegar aqui um conselho da Lua, porque eu não tinha programado isso, mas como eu fiz para Áries, eu vou fazer para Touro também. E enquanto eu vou embaralhando aqui, bota esse dedinho lá no like, hype esse vídeo para a gente conseguir levar essas informações para mais gente. Se inscreve no canal para receber. Todo dia tem 2, 3 vídeos falando de signos por aqui. E a gente vai começar já já também a falar das movimentações, sabe? Das movimentações planetárias, lunares. Já já a gente vai estar falando sobre isso. Bom, aqui a gente fala de uma lua crescente. A lua crescente em Aquário. E está pedindo que você volte a confiar no universo. Vocês perderam um pouco dessa confiança. Então é por isso que eu estou falando volte a confiar no universo. Tá? Vocês começam a se movimentar, vocês começam a ter opções, escolhas a fazer, frutos a colher, satisfação. Tá? Então, se você aí andou perdendo um pouco a sua fé, e aí eu vou falar uma coisa para vocês. O universo é a palavra que está aqui na carta. Vocês podem chamar do que quiserem. Tá? Volte a confiar em Deus, traga sua fé de volta, volte a confiar, antes de qualquer coisa, em si mesmos. Vocês têm energia e capacidade para atingir essa satisfação que a gente falou no 9 de ouros. Tá certo, meus amores? Quero ver os comentários de vocês. Se inscrevam no canal, tanto nesse quanto no Tarô Encantado oficial, que já está com quase... A hora que bater 5.000 inscritos lá, vai ter presente, hein? E a gente se vê nos próximos vídeos.